Boa noite. Oi, oi, boa noite. Sejam bem-vindas. Boa noite. Esperar um pouquinho o pessoal entrar. Olá, Olá, tudo bem, Pérola. Raquel? Boa noite. Boa noite. Ainda não tô te vendo, você tá me vendo? Não, eu tô. Esperar um pouquinho aqui. Será que é a minha conexão? Deixa eu acender a luz aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que o meu Será que que as travou. pessoas estão me vendo? Se alguém puder comentar, se Pessoas, tá vendo vocês as estão me duas. vendo? Tudo bem com você, Pérola? Tudo jóia. Você tá falando tipo com o preto. Tô te falando, na verdade, eu tô só me vendo. Se alguém puder comentar, estamos. Só eu que não tô Ó. vendo? Meu Deus. Agora sim! Yeah! Ah, agora. Então, oi. Oi! Muito honrada de te encontrar aqui, de você participar da nossa live. É um Seja muito prazer. bem-vinda. Acho que tem muita gente esperando aí essa live, essa aula, né? Super aula. Vai ser maravilhoso. Acho que já deu 2 minutos, vamos esperar um pouquinho mais. Enquanto isso, a gente vai falando Uhum. sobre o que está acontecendo essa semana. Eu chamei de intensivão da maternidade, porque eu quis trazer temas que as famílias, que as mães principalmente, não têm muito acesso e que são imprescindíveis para essas famílias criarem bem os seus filhos, ter mais segurança. E a intenção é fazer o que a gente tenta fazer no Instagram, né? Dar autonomia para essas famílias tomarem decisões, não é verdade? Muitas vezes não tem Assuntos com muitos ruídos, né? Que você isso, vai ouvir muita coisa de um monte de gente dando pitaco e às verdade. vezes falta esse, né, norte para dar uma ajuda no raciocínio para ter um Isso. pouquinho mais realmente de autonomia, E né? E até de por parte. conexão, espero Isso, eu, né? Depois dessa live, mais conexão. verdade. E até mesmo dos profissionais, né? Muitas vezes a gente vê várias abordagens, várias formas de pensar, e a gente quer trazer mesmo ciência, né, para elas poderem tomar essas decisões com base em coisas concretas, né? Que é difícil na cólica, né? Tomar base em Ou coisas concretas. Mas a gente pretende ajudar essas famílias. Então, hoje é a segunda aula de 5. Ontem a gente falou sobre fraldas descartáveis e fraldas de pano. A gente comentou o que tem na ciência por trás disso. Hoje vai ser cólica. E aí já aproveito para convidar todo mundo para poder entrar lá no canal do Telegram, que está tendo muitos outros temas por lá. E eu não estou contando os convidados, o pessoal só ficou sabendo hoje. Então é assim é legal, né? surprise. Só quem tá lá no Telegram. Quem tá lá no Telegram já sabe. Então, Pérola, você quer se apresentar um pouco para quem não te conhece aqui? Então, eu sou a Pérola, eu sou pediatra, consultora internacional em amamentação, especializando em amamentação, assim, apaixonada por puericultura e por todos os assuntos relacionados ao TT, e principalmente militante de uma infância aí desmedicalizada, que tem tudo a Desmedicalizado. ver com o que a gente vai conversar hoje com cólica. A gente vai falar um pouquinho das teorias e um pouquinho do que eu acredito que seja cólica, né? Que foge bastante do que a gente ouve por aí, até de outros profissionais. E eu acho que vai ser uma conversa bem boa, bem legal. Vai sim. Eu quero te agradecer novamente por estar aqui conosco. Todo mundo Um está bem prazer. honrado de te receber aqui. Então, vou começar com uma introdução. Hoje a gente quer falar sobre a cólica, que não tem uma definição específica. Se a gente for procurar lá, entra lá no site de pesquisa científica
procura cólica, aparece uma definição lá de 1954, se eu não me engano. Bolinha, então, exatamente. 1900 e bolinhas, bolinha. Dizendo que era choro por 3 horas, no mínimo 3 semanas. 3 horas por dia, no mínimo 3 semanas. Então, fica muito um número pouco palpável, né? Então, as famílias... Ninguém olha para essa definição e consegue esperar 3 semanas para dizer se seu filho está com cólica ou não. Então, os próprios estudos são muito, muito diferentes. Cada um diz que é 3 semanas, outro fala 1 semana, o outro fala que é só o tipo de choro. Então, a gente não tem definição muito completa. Então, a gente começa a entender que o choro doído, né? A gente começa a entender que a cólica, o diagnóstico é de um bebê saudável. Então, a gente parte do princípio que esse bebê está sendo bem acompanhado, que foi excluso, né? Alergias, refluxos e outras inúmeras patologias que podem causar dor para esse bebê. Então, isso só vendo isso, a família já fala, poxa, mas se a ciência e os médicos não estão sabendo dizer exatamente o que é, o que eu vou fazer? Né? Então, a gente veio trazer hoje para vocês um pouco sobre isso. Sobre a frequência da cólica, né? O que você tem visto nos seus pacientes muita cólica? Quando a gente começa a puxar um pouquinho, como que tá toda a rotina daquele bebê, como que tá a dinâmica familiar, como que é esse choro, a verdade é que eu tenho pouquíssimos pacientes que se encaixam em cólica, pouquíssimos pacientes, por exemplo, que se encaixam em doença do refluxo, justamente porque cólica, igual você falou, além da definição ser meio estranha, ninguém consegue definir muito bem como é que é, e hoje a gente dá como sinônimo o choro inconsolável do bebê, quando excluídas as outras patologias, a gente percebe que choro é totalmente dependente da percepção desses pais. Então, nesses estudos mais antigos, o que a gente vê? Que tem muito menos cólica no segundo filho. Então, isso já começa a quebrar um monte de teoria aí, que é intestinal, que é isso, que é aquilo, e começa com um olhar de por que o segundo filho praticamente não tem cólica, né? Será que esse olhar para o choro mudou? Será que essa tranquilidade de entender? Porque no primeiro, tudo que acontece parece que não vai acabar nunca. Então, meu bebê não dorme, nunca vai dormir, meu bebê está com cólica, nunca vai passar cólica, né? Então fica uma situação ali que todo mundo pitacando em volta, aquele monte de ruído, e você começa a entrar num desespero, e como adulto é o grande regulador do bebê, a gente entra às vezes no primeiro filho, naquela questão da cólica horrorosa, e no segundo filho a mãe já fala, não, vai ter, mas daqui a pouco vai passar, ele vai ficar mais tranquilo, e a mãe mais regulada acaba regulando essa criança. Então, vários estudos chegaram à mesma conclusão, né? Então, quando eu sento com essas famílias e realmente converso, né? De preferência, quando chegam antes da criança nascer, é melhor ainda, porque existe já uma expectativa que a criança vai chorar, de que o choro existe, né? Então, aqueles estudos de tempo de choro esperado, né? Então, até 6 semanas, ali entre 117 e 133 minutos de choro no bebê saudável. Quando você já sabe de tudo isso, você entende o choro como regulador, como função de homeostase, comunicação, homeostase para esse bebê, a percepção e essa questão de cólica começa a dissolver. A própria mãe já chega para mim e fala, ele estava mais irritadinho, mas eu acho que eram gases, eu acho que era disquesia. A própria mãe começa a pescar e começa a se corrigir. Mas eu acho que não era cólica, não. Né? Tem uma coisa, mas eu acho que não era cólica, não. Não foi um choro inconsolável. Um choro inconsolável. Super né? Então, verdade. A verdade é que nos meus pacientes, a incidência... Eu nem estou lembrando aqui, assim, a última vez que realmente eu atendi um bebê que a gente classificou como choro inconsolável mesmo. Aquela criança que a mãe tinha toda a informação e mesmo assim a criança chorou umas 3 horas seguidas. Então é muito raro. Isso engraçado. É verdade, mas isso é verdade. Porque se a gente for olhar nos estudos, a incidência gira em torno de 20%. Então é baixa em relação ao burburinho que a cólica traz, não é verdade? Então, assim, é um grande burburinho da internet, do Instagram,
é cólica, e a gente, na literatura, não encontra esse respaldo todo, né? Então, assim, varia até para menos de 15 a 20%. E quando eram choros, os estudos que a prevalência foi mais alta, a gente vê que era porque tinha algum viés, não classificaram direito, não viu se tinha outra coisa. E isso é muito interessante, porque aí vem a primeira premissa para as famílias: conexão com o bebê e identificar outras coisas, né? E a principal que entra aí são os gases, né? Os gases e a disquesia. E é tão interessante isso, não sei se acontece com você, mas às vezes comigo acontece da família, por exemplo, quando a gente acha que realmente é cólica, a família passa a mensagem ou liga e já fala assim: doutora, eu já fiz isso, isso, isso e isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, eu acho que é cólica. Então a família bem orientada já tem esse sinalzinho aí de alerta para saber. E já sabe como lidar, mais ou menos, né? A gente conhece a teoria, mas na prática é diferente. E aí você começou até a falar das causas aí, né? Mas vamos falar um pouco o que a literatura fala. Que as causas, eu até brinquei com a Pérola, que a gente já começa, igual ela falou, até no post dela ela falou. A gente já começa desanimando, já começa dizendo que, poxa, a gente não sabe qual que é a causa da cólica. Mas hoje a gente já tem uma tendência em pensar mais pro lado da imaturidade neurológica, né? Não é verdade? Então a Exatamente. gente fica pensando mais, mas já teve muitas ideias, né? Então, assim, hoje muita gente pensa que é totalmente intestinal, né? Não, cólica vem de uma coisa do intestino. Então, a certeza que vem do intestino, uma dor na barriga. Mas as pesquisas não têm mais essa certeza, né? Que é Antes a gente falava muito claramente, né? Quando começamos a falar de microbioma, essa imaturidade, o eixo intestino-cérebro. Então, quando a gente começou a entender isso um pouquinho melhor, a gente, caramba, encontramos aí a é questão da isso. cólica. É isso. Aí você vai ver, todo mundo chega no mesmo ponto em que ela começa a acontecer a partir da terceira semana de vida. Aí começa a primeira barriga, que você fala, tá, imaturidade intestinal estava pior, inclusive, nessas 3 primeiras semanas. Então, cadê a cólica? Se é uma questão de maturidade cerebral, intestinal, se é uma Intestinal. questão do eixo intestino-cérebro. Se nas 3 primeiras semanas estava mais imaturo ainda, né, começa a ter uma barrigada, né, muito grande nessa teoria de que seria uma imaturidade do intestino. Quando eu era residente lá atrás, o intestino está aprendendo a funcionar, então o bebê Exatamente tem isso a que a gente fala. percepção do intestino se mexendo, e você fala, tá, mas desde que nasce, o Aprendendo a intestino está absorver mexendo, nutrientes, né? aprendendo a absorver na primeira semana e na segunda semana de vida, né? Então começava a ficar tudo muito meio barrigada, né? Então tem a teoria também, um estudo, acho que é aquele estudo indiano, né, que começou a associar com enxaqueca na fase adulta e que poderia ser talvez uma primeira manifestação de enxaqueca. Mas por que esse período tão, tá, enxaqueca? E por que passa, então, depois de 3, 5 meses, dependendo da referência? Ué, se não é uma primeira manifestação da enxaqueca, então por que a criança não tem com 6 meses? Por que a criança não tem com 1 ano? Né? Começa um monte de barrigada nessas tentativas aí de tentar achar essa causa, essa localização É. num bebezinho pequeno que mal localiza, né? E com isso, as milhões de fórmulas terapêuticas milagrosas, né? Eu acho que é isso, eu vou dar isso. Eu acho que é isso, eu vou dar aquilo. E aí começa essa chuva de pitacos, né? Na verdade. Então mas a gente tem associado hoje, os estudos têm mostrado, né, mais a questão da imaturidade mesmo. Pela questão da gente ter percebido que as famílias que tinham uma baixa rede de apoio, as famílias que tinham uma baixa conexão com o bebê, e aí entra tabagismo, álcool, depressão materna, dificuldade de manter contato físico, né, com a cria por N fatores, que, infelizmente, tudo isso atrapalha a conexão da família, do cuidador com essa criança e atrapalha a criança nesse processo de maturação do cérebro. Né? Então, a gente vê que quanto
É triste ouvir isso às vezes, né? Para a família que está ali lidando com a cólica, ouve isso e fala, poxa, mas será que eu estou errando em algum lugar? Mas é justamente isso que a gente quer tentar focar para mostrar para as pessoas que a chave hoje é conexão, né? Empatia, paciência, de estar lidando com essa criança imatura, na verdade. Sim, é quando na hora que eu comecei a ler o trabalho do McKenna, até para estudar cama compartilhada, sono do bebê, eu comecei a ler os trabalhos dele e foi uma coisa assim que para minha cabeça, tipo, é isso, fez todo o sentido, né? Então ele traz para gente essa teoria de maturidade cerebral, até fazendo sentido essa prevalência. O McKenna ele fala que provavelmente a cólica, na verdade, é uma variação do normal, tá? Esse choro de comunicação como sendo uma variação do normal. Algumas crianças vão apresentar, né? O contato físico ele é muito regulador, mas o que ele coloca e começa aí sim a fazer sentido começar com 3, 4 semanas de vida e resolver até a terceira semana, e ele conseguiu linkar isso com a morte súbita do lactente, porque com 3 semanas de vida a gente começa a ter o desenvolvimento de duas áreas do cérebro, que é a da respiração e a da vocalização, porque o choro do bebê recém-nascido, né? E quem aí tá com recém-nascido ou já teve vai lembrar, o choro do recém-nascido é um choro reflexo. A criança chora doído, que nem você falou, para tudo. Então, teve uma variação da glicemia nesse sangue do bebê. O bebê, isso nem dá uma sensação corporal de nada, mas ativa o choro, que é para a mãe ir ali e atender o bebê, né? Então, isso faz parte da nossa biologia de mamíferos. E por volta da terceira semana, a criança começa a controlar um pouco melhor a respiração, né? Para dar uma segurada no ar e modular o jeito que está chorando, que é o momento onde as mães começam a perceber que o choro começa a ficar diferente para diferentes coisas, né? Aí começa, esse chorinho aqui eu sei, esse chorinho é fralda, esse chorinho é querer ir para o peito. Então a criança, a mãe começa a perceber essa variação porque existe essas áreas do cérebro começando a tomar conta desse reflexo, né? Então os reflexos primitivos eles acontecem no bebê e eles vão se transformando, né, em funções. Então esta transição em alguns bebês pode acontecer de forma meio desorganizada, né? Porque essas áreas do cérebro, e a gente tem neurônios que vão fazer a criança chorar e os neurônios inibitórios que fazem a criança parar de chorar. E quando a gente descreve a cólica, é exatamente isso. É um bebê que entra num looping. Então, ele começou a chorar por, sei lá, porque realmente ou estava com gases, ou estava fazendo cocô, ou estava com fome, qualquer coisa. Só que ele começa a chorar e os neurônios inibitórios não conseguem parar essa comunicação do choro. Aí a criança chora mais ainda e a gente percebe que na hora que você descreve isso, as mães falam, é isso mesmo, né? Ele chora cada vez mais porque ele está chorando porque não consegue parar de chorar. Isso desestabiliza de uma tal forma, então o adulto que seria o regulador para encostar na criança, começa a ficar desesperado, porque você tentou embalar, você tentou dar uma voltinha, você tentou dar paracetamol, né? Você tentou dar qualquer coisa aí que falaram para cólica, e o bebê não para de chorar, né? E ele só vai sair no looping depois que esse cérebro consegue meio que voltar para o eixo. O neurônio inibitório começa a atualizar. E esse período onde acontece a cólica é o período de maior incidência da morte súbita do lactente, né? Então, que também acontece por uma apneia ali inexplicável, um controle de choro que não acontece da forma adequada. Então, essa coincidência de duas patologias que estão bem associadas às áreas do cérebro em desenvolvimento, né? Para mim faz todo sentido, de tudo, de não melhorar com analgésico, de acontecer nesse período específico que não acontecer antes de 3 semanas, de melhorar também inexplicavelmente no momento onde a criança já está com essas áreas. Então, para mim, foi muito transformador perceber que tinha, assim, todo sentido na cólica, que eu não encontrava antes, nessas explicações de microbioma, eixo intestino-cérebro, enxaqueca, nada de imaturidade do funcionamento do intestino. Então, isso
quando eu começo a passar para as famílias e explicar, começa a dar uma segurança maior de que, tipo, não é nem um sofrimento, é uma imaturidade. A gente tem que parar de achar também que todo choro do bebê é dor. E É não, às vezes dor. ele está E que tá chorando ali tentando sofrendo. se regular, porque o choro é um regulador. E a gente tem que só acolher, tipo, tá tudo bem, daqui a pouco ele vai parar de chorar. E não necessariamente esse bebê está sentindo dor, ele está chorando porque ele não consegue parar de chorar, que é uma coisa muito louca. Muito Mas não é uma louca. dor, Eu né? sempre falo para as famílias se colocar no lugar. Pensa você chorando, triste, chateado, vamos supor assim, e não consegue parar, e isso pode desencadear outros, né? Então, assim, às vezes, é exatamente o que você falou, começa com alguma outra coisa. Às vezes eu brinco que a gente resolve temporariamente. Não sei se você já viu algum relato do tipo, tomou isso, melhorou ali um pouquinho, mas depois voltou tudo de novo e Tá continuou chorando por muito no tempo. looping, no circuito Isso. do E isso é choro maluco. importante, né? Porque o estresse tóxico, né? Muito se fala hoje. Todo mundo fala em estresse tóxico para criança que tá chorando, mas ninguém fala para tela, né? Ninguém aponta isso. Sim, Então, sim. a gente E sempre estresse pensa assim, tóxico não é o sinônimo de choro, né? Choro não significa estresse exatamente. tóxico. Até porque se você tá tranquilo e você tá acolhendo esse bebê no momento do looping do mal, da cólica, ele tem a percepção de que a mãe tá ali, que tá tudo bem, que ele está acolhido. Isso. O Não é o choro parar de assistido, né? chorar que deu. Inclusive, a gente tem situações de treinamentos diversos aí, onde a criança para de chorar porque ela desiste de chamar o cuidador e o estresse continua ali. Quando a gente Continua. mede cortisol desse Curtiu. bebê quietinho, está altíssimo. Né? Então, Verdade. choro não é sinônimo de estresse tóxico e nem a criança que está chorando está no descontrole. Quando ele percebe que o adulto está sim ali, está acolhendo, pode continuar o choro, mas a criança tem essa percepção e ela não está em estresse tóxico. Então, Isso. pode até entrar, se a mãe se vira aquele desespero e que a criança também vai começar, meu Deus, aí piora tudo, porque a criança fala, tô em perigo, minha mãe tá ali pilhada, já era, vamos morrer, porque o cérebro da criança é isso, tá tudo perfeito, tô na grande, vamos morrer. É só esses dois, não Tipo modula isso. ainda. E o choro assistido faz toda a diferença mesmo, né? Então, Sim. o choro, mas a gente percebe nítido às vezes, né? O choro do colo do cuidador e às vezes o choro quando você distancia o bebê, né, do cuidador. O choro até a gente tem uma impressão que até muda, né? E eu sempre falo isso porque o choro de trocar fralda, o choro da vacina, o choro de um exame necessário, a gente tá ali, quer assistir com colo presença, né? Então, da parte da. Vamos falar agora das causas. Você ainda quer pontuar alguma coisa? Acho que foi, né? Da Acho que causa da foi. cólica. Acho que foi. E o diagnóstico, que a gente já falou alguns pontos, né? Que sempre a grande pergunta das famílias, pelo menos no meu box, como diferenciar cólica de gases? Como isso? Então, a gente sempre quer saber qual que é o diagnóstico. Então, a gente, como a Pérola falou, a gente vai fazer uma descrição de como começou, do que estava fazendo, do que aconteceu, quanto tempo durou, justamente para poder pegar, né, esse como que melhorou, se não era gases, se não era disquesia, e é importante, gente, vamos até falar um pouco sobre rapidinho sobre disquesia, se quer falar? O pessoal A sempre pergunta. disquesia é também, né? Aí já a gente entra numa imaturidade de esfíncteres, né? Então a criança tem tanto do esfíncter de cima, que seria o refluxo, por isso que todos os bebês têm refluxo, né? E eles também têm dificuldade em fazer uma função que é um pouquinho complicada mesmo, que é uma força com o abdômen, então usar a musculatura do abdômen para fazer a força, para fazer cocô e relaxar ali o períneo, né, para o cocô sair. Então, o bebê não consegue coordenar fazer isso muito bem, porque está tudo muito flácido, hipotônico, ainda desenvolvendo. Então, o bebê começa a tentar, de tudo quanto é jeito, fazer esse cocô sair, né? Mas a gente percebe alguns sinais, né? A criança está começando a se espremer, fica bem vermelho, começa a mexer a perninha, né? Então, você vê que tem ali uma tentativa, muitas vezes, daqui a pouco
o intestino amadurece um pouquinho, você sente que a criança soltando pum, você fala, aí, quer fazer cocô, você já começa a identificar tudo. E a gente ajuda o bebê nesse momento, deixa numa posição mais confortável, às vezes solta, e a gente vê que é muito instantâneo. Então, aqueles movimentos, né, bicicletinha, a criança tá ali, e é uma comunicação também, né? Pensa que a criança não está com dor por conta da disquesia, ele está, não consigo fazer, porque na hora que eles Me fazem cocô, é tipo, ajuda! então, percebe que não é Exatamente. um sofrimento, uma dor? Serve para soltar pum também. Então ele tá lá, solta pum, ai, dá risada, E, né? Então não exatamente. estava sentindo dor. Então, mesmo com a disquesia, o bebê não está em sofrimento. O bebê não é o ser sofredor, não, ele está se comunicando. E muitas vezes ele está ali bravo, porque eu não sei como é que faz isso aqui, né? Mas Me não é que está ajuda, me sentindo dor. ensina. Me ajuda, faz alguma coisa. Quando você vai lá e ajuda, nenhuma dor passa desse jeito, né? Tipo, não, a criança ficaria, não, ele tá ali só tentando comunicar, né? Mas a gente vai perceber nesses sinais e não vai ser um choro inconsolável, mesmo a disquesia. Não entra em choro inconsolável, porque a criança pode ficar Inconsolável. ali se espremendo, mas daqui a pouco ela vai fazer. Ela vai dar um jeito, ela vai se mexer. Não vai passar uma hora chorando com disquesia, né? Então, a descrição e o tempo que a criança tá com aquele desconforto, entre aspas, também vai ajudar. Não, isso não é cólica, passou muito rápido. Ou ele já fez cocô, melhorou instantaneamente. Então, isso não é uma Exatamente. cólica, né? Muito bom. E a mesma coisa tanto para gases quanto para disquesia também, que tá junto aí, tanto do cocô quanto dos gases. Então, isso já é uma coisa bem importante para as mães, para as famílias perceberem. E esse choro inconsolável é exatamente aquilo que a gente falou. É o choro que vai entrando em gatilho. Ele parece que vai ganhando entonação. Cada vez mais chora, e aí aumenta o timbre, e na hora que aumenta o timbre, o psíquico da família pensa. Eu acho que a primeira coisa que a família pensa é: tá acontecendo alguma coisa, eu tô deixando. Eu acho que o maior medo é deixar passar alguma coisa, de nossa, eu podia ter ido no pronto-socorro, eu podia ter feito isso. Mas isso é importante conhecer, porque na cólica mesmo, real, pode acontecer, o timbre do choro aumenta, pode fazer rubor, né? O nome difícil para quem não entende, vermelhidão na face, né? Então, o bebê pode se esticar também, às vezes, estica a perninha e fica ou traz a perninha para o abdômen, para a barriga, justamente naquela tentativa. E também lembrando, ele não sabe o que está acontecendo. Ele está querendo entender também o que está acontecendo naquele Ele quer momento. parar de chorar. Onde desliga? Onde desliga? E o pico é realmente é clássico, né? Há 6 semanas. É o bebê de 1 mês e meio. É o bebê que estava, às vezes, vindo tudo bem, né? Às vezes é um bebê que não, mal gofava. É um bebê que era tranquilo, dormia bastante à noite, né? E aí, aquele pico das 6 semanas. E às vezes eu até falo isso para a família. Porque às vezes eles já esperam e já ficam pensando, a doutora falou que realmente poderia acontecer mais ou menos nesse meio tempo. E já fica mais tranquilo também. E tende a desaparecer com 3 meses, né? A média, a grande média, é Por três volta dos meses. 3, é. Então, eventos de cólica muito importante e frequente após 3 meses, é interessante conversar com o pediatra e para ver se não tem alguma outra coisa a mais. Claro, alguns casos podem passar de 3 meses, né? Mas a gente pede e orienta sempre que passou de 3 meses, cólicas muito intensas, é bom ser. Na verdade, é bom sempre, né? Lembrando que o bebê tá sendo visto todo mês ali pelo pediatra, né? E vamos falar agora de tratamento. Acho que o pessoal, todo mundo tá meio tenso, né? Porque a gente fala de tratamento e dando essa introdução, até os próprios pais já falam, poxa, mas parece então que a gente não tem um tratamento específico, né? Recente eu vi até um tratamento acupuntura. Estudaram para ver se a acupuntura melhorava a cólica e o resultado foi que não melhorou. Aí você fala, poxa, mas é uma coisa natural, poderia ajudar, né? Mas a gente tem que partir do princípio de não dar tratamento sem evidências, sempre pensando em não prejudicar aquela família, né? Então, o tratamento
a gente já excluiu todas as coisas, né? Como a gente já falou. E a gente vê na literatura que o principal alvo, o principal tratamento mais eficaz é o aconselhamento. Então, é isso do que a gente está falando. Os pais que têm essa visão que a gente está dando hoje para vocês, acreditem, né? Já é um tratamento, vocês já estão aptos a reconhecer no seu bebê e agir. É tão difícil falar essa palavra agora, né? Agir com calma para o pai que está lá com o bebê em looping, chorando. Mas tendo esse conhecimento, você vai pensar diferente, não é verdade? Então, eu trouxe até um dado aqui, para aquele dado que eu te mostrei, que o aconselhamento dos pais foi mais... diminuiu a quantidade de choro dos bebês de 3 horas por dia para 1 hora por dia. Então, é um número aqui meio aleatório, mas que ajuda as famílias a saber que quando você entende sobre isso, você segue um pouco mais tranquilo, né, em relação. Então, o aconselhamento vai ensinar para os pais como é o choro, quanto tempo pode durar, as situações que a gente exclui, como a gente já falou. Lembrar que os bebês precisam de contato físico, então o contato físico ele é regulador para o bebê, assim como não sempre contato físico, mas a conexão, né, e saber que tem um cuidador ali por perto e se sentir seguro. Isso é muito importante para ajudar nessa imaturidade que a gente falou, que parece ser a causa de tudo isso. Incentivar os pais, mostrar que eles são capazes, né, de ir identificando aos poucos essas características da cólica. E aquilo que a gente sempre luta, né, no Instagram, incentivar a amamentação, incentivar o não uso de bicos artificiais para tratar cólica, porque tem muita gente que fala, né, em bicos artificiais para tratar cólica. E lembrar da história de gestação, né? Da esterogestação desse período e da imaturidade, que também está relacionado com a imaturidade desse bebê também, né? Também é teoria. E você quer falar alguma coisa sobre essa parte inicial de aconselhamento? Sim, bate inclusive com aquilo que eu falei, né? No segundo filho é bem menos prevalente a cólica, que nada mais é do que o aconselhamento na marra. Você já passou por aquilo, mesmo que ninguém tenha te explicado. Você vai falar, nossa, calma que passa. E você mais tranquilo acaba regulando o bebê, né? Então bate bem com o que a gente está falando, né? Entender tudo aqui que a gente explicou de maturidade cerebral. Vai fazer sentido você tentar dar um remédio se é uma questão de neurônio ali inibitório que não está funcionando tão bem? Começa a fazer sentido, porque que tudo que a gente tenta fazer medicamentoso não dá certo. Só que a gente tem hoje uma corrente muito grande de desconexão que ela vai também amplificando, igual uma bola de neve. Então, muitas vezes a família está desconectada com esse bebê, né, buscando uma solução rápida, mágica, né, que não é a conexão com o bebê, não é o contato, né? Todo mundo quer que exista aquele medicamento que pare na hora, né? Aquele instrumento. Por que a chupeta é tão usada, né? O que é um silenciador de bebê. Só que isso não é culpa desses pais, né? É culpa de uma sociedade que cobra tudo muito rápido, que acha que tem que ter um remédio para tudo, que quer atender em 10 minutos. Eu falo que, da mesma forma que existe a dificuldade em conectar com esse bebê para acolher nesse momento de que está no looping da cólica, né? A hora que você busca um sistema de saúde, você é tratada basicamente da mesma forma. Então, é como se você fosse o bebê chorando com cólica, né? E o médico também não quer acolher, né? Porque o acolher dá trabalho, o acolher exige tempo, exige conversa. Então, você passa uma coisa, a chupeta do cuidador, que eu falo. Que aí vem aquela lista imensa de medicamentos, né? Sem a menor comprovação científica de que sirvam para alguma coisa, muitas vezes já com estudos bem feitos, mostrando que não faz diferença nenhuma, né? Mas é a chupeta, né? Eu falo, a chupeta do médico é a receitinha desse bando de tranqueira que não serve para nada, né? E muitas vezes a gente vai botar essa chupeta para o bebê e você fica perpetuando a grande corrente da desconexão, né? Que não se resume só
aquele núcleo familiar, é uma desconexão social, né? É um problema da gente não escutar as famílias, da gente não dar colo, né? Então, a cólica, eu falo que reverbera até esse looping, reverbera para fora desse ambiente, né? E por isso que é tão importante a gente buscar informação desde sempre, né? E buscar conexão. Então, o remédio para cólica é conexão. Exatamente. E isso que você falou, eu costumo falar também, de a culpa é da sociedade, porque os pais são muito julgados, né? Igual alguém até falou aqui. Você passa na rua, o bebê chorou, é cólica, dá isso, dei isso, deu certo. E muitas vezes ninguém conta os efeitos colaterais que essas medicações podem ter para os bebês, né? É pouco falado. Ninguém fala, dá isso, que vai ser ótimo, né? Então, a gente quer hoje mesmo lembrar os pais que essa conexão pode ser feita de várias maneiras. Esquecer também as tabelas de saltos, desenvolvimento, de tal dia a tal dia. Esquecer tabelas de sono. Ah, ele tá com sono. Às vezes entra no ciclo do choro porque tá com sono. E aí vem aquela fissura que tem que dormir, balança carrinho, enfim. Então, a gente tem que esquecer essas tabelas, porque cada bebê é único. E aí você se conecta com o seu bebê, identifica tudo isso aos poucos. A gente sabe que não é fácil, aos poucos cada família vai identificando. E aí a gente olha, tem que acalmar o bebê, mas tem 300 formas de acalmar o bebê. Qual que eu vou escolher? Eu vou fazer o banho de chuveiro, eu vou colocar um ruído branco, eu vou usar o sling, eu vou praticar a higiene natural, eu vou, enfim, praticar a técnica do 5S. Então tem 1 milhão de técnicas de acalmar. E aí entra outra coisa. Fulano indica isso, 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 aquilo, mas muitas vezes o bebê não precisa de nada para acalmar. E precisa de você ali mesmo, do contato físico, né? De estar ali entendendo aquela situação e dando condições para ele fazer a sua regulação emocional, fazer a sua construção da imaturidade, né? Então, isso é bem importante mesmo. E realmente a gente tem aqui, né, elas estão comentando, muitas vezes essa medicação, o pai estar dando, aí você volta a corrente aí, né? Então, toma esse mando de medicamento aqui, porque vai melhorar. Aí a mãe acaba se acalmando porque está dando um remédio, porque a gente está numa, né, numa sociedade, numa medicina bem medicalizada. Aí a mãe se acalma com remédio, só que esse remédio tem efeito colateral para a criança, né? Então, jamais isso pode ser uma coisa que acalma, né? O Rivotril do adulto não pode ser o PS, o Rivotril do adulto não pode ser um medicamento que tem potencial de efeito colateral para esse bebê, né? Então, a gente, né, que já tem todas as estruturas e ferramentas cognitivas para entender e se acalmar de outra forma, né, temos que buscar geralmente essas outras formas que não vão fazer mal ao bebê, porque não faz sentido você só conseguir se acalmar, né, com uma coisa que pode fazer mal para o bebê, né? Então estamos aí num caminho que está bem torto. Então tem todas essas outras técnicas aí onde a gente não vai fazer mal para esse bebê, né? Onde a gente vai aprender ferramentas que você vai usar depois para outras coisas, não só para cólica, né? Você se entender e construir essa conversa de como que seu bebê se comporta, né? Como que ele se acalma, você vai usar para 1000 outras coisas além da cólica, né? Então você vai usar isso daí durante a infância inteira, porque existe uma conexão, existe a conversa, né? Nossa, o meu bebê se acalma super no banho, né? Então sempre a gente vai recorrer a essas coisas de água, né? Meu bebê adora uma música, meu bebê adora muito som, meu bebê é do balanço, então as crianças lá que gostam do estímulo proprioceptivo. Então, você já conhecendo sua criança, você vai formando estratégias, inclusive para outros momentos, outros desafios, outras fases do desenvolvimento, onde a gente vai se comunicar com a criança, mas você se conectou e você conhece a sua criança. Então, fica mais fácil, inclusive, de bolar outras estratégias, sem ser depender sempre de passar no médico para tomar um remédio, né? Isso tem problema, sim, principalmente quando a gente pensa em remédios nos primeiros 1000 dias, porque a gente está mexendo em fatores epigenéticos que depois a gente não consegue, talvez, reverter.
né? Reverter na Por genética. conta de uma coisa que não existia a menor necessidade de ter acontecido, né? Eu brinco que é igual xarope para tosse. Não melhorou, a gente quer outro. Não melhorou, a gente quer outro. E aí Exato. vira nesse ciclo de que tem que ter um remédio, uma medicação. E realmente, às vezes, é isso que acontece mesmo. Não melhora com um, mas vou tentar aquele outro para ver se vai dar. E eu gostaria de citar rapidinho, a gente não quer citar nomes de medicamentos, né? Até porque a gente não pode. Mas vamos dar alguns exemplos dos efeitos A colaterais. gente pode citar, que nem eu cito nos meus posts. A gente Eu pode dar esqueci. nomes fictícios, Você porque fala, senão as teve pessoas um. não vão identificar. Eu ri bastante uma vez que você colocou um nome fictício. Mas o da homeopatia, vamos começar por ele. Acho que o principal efeito que as famílias não conhecem é o efeito sedativo que ele pode trazer. Então, eu já vi. Hoje eu até estava pensando sobre isso, eu dei uma rápida olhada na internet, naqueles sites de reclamação do consumidor, e nossa, cada relato assim de. é, Claro que teve um relato lá muito mais grave, que é muito raro, mas mesmo assim, a gente tem que pensar se o efeito dele não é sedativo. O bebê para de chorar porque é um efeito Sim. sedativo. E outras homeopatias também, assim como chás. Teve até uma recente que tomou chá de camomila, porque estava com cólica, a bebê sedou, dormiu assim e pegava o bebê para mexer e não mexia. Então ninguém conta isso para as famílias. Eu não estou querendo amedrontar, nem imagina, não é isso, mas realmente Não, é isso alertar. sim, é isso sim. A gente tem que parar de achar que se porque é chá não vai fazer mal, aí você faz qualquer concentração aí de camomila, enche 200 saquinhos de camomila e faz um negócio, dá uma super dose de um chá, né? Ou de um medicamento que não tem comprovação nenhuma e que pode ter efeito colateral. Todo medicamento pode ter efeito colateral, todo medicamento pode causar uma alergia na criança, né? Tem os outros recipientes, quando a gente compra alguma coisa também vai ter um monte de conservante ali, corante. Então, a gente tem que parar de achar, né, que é remedinho, é natural, não tem problema. Não tem problema todos, né? Então, a Tem gente tem problema. que, né, tá provado para você que aquilo ali tem indicação de medicar. Né? A pessoa precisa te provar, falar, não, olha aqui, eu estou seguindo essa diretriz, essa minha referência, né? A gente vai usar tal medicamento, em vez de ficar usando essas porcaria aí, para gás, porque você é contra, porque não serve para nada, porque já tem um monte de estudo mostrando que não Tudo serve para mostrando nada. não Né? ajudou Tá em nada. acalmando exatamente essa questão do você querer que solucione um processo que é fisiológico. Então, todo bebê vai passar, né, por choro, né? Eles choram aí numa média dos 133 minutos para se regular, então todo bebê vai chorar, nem todo choro é dor ou é fome, choro é Ou estresse. comunicação. Isso a gente fica, quanto mais a gente tenta achar patologia, né? Hoje tudo patologia, né? Então o bebê tá com salto e pico, tá sofrendo, o bebê tá não sei o que com cólica, o bebê tá com gases. Os gases precisam acontecer, esse bebê tá formando microbioma, bactéria come carboidrato e peida dentro de você e depois você peida isso para fora. É bactéria crescendo, tem que acontecer dessa forma. A gente tem que parar de achar que tudo é problema, tudo a gente tem que dar uma medicação, porque isso está atrapalhando o desenvolvimento das crianças, a gente está fazendo iatrogenias, mesmo com os medicamentos naturais, né? Naturais. Socando açúcar nas crianças à torta direito, porque essas medicações para crianças tudo cheio de açúcar, né? E depois a gente com diversos problemas aí durante o desenvolvimento, né? Inclusive de obesidade, inclusive, né, de desbiose, né? A gente tem uma desbiose danada com criança Danado de pequena que vive crianças. tomando, né, antibiótico, coisa que não é para tomar, remédio para imunidade. A gente tem que começar a olhar com muita responsabilidade, né, a prescrição de medicamento para bebês. Porque, teoricamente, a não ser que o bebê tenha... Aqui a gente está falando de bebês saudáveis, né? Tem gente que entrou Isso. depois. Bebês saudáveis, né? Eu não estou falando de um bebê que tem dor porque tem uma alergia alimentar, de um bebê que Alergia. tem doença do refluxo, de um bebê que tem um diagnóstico. Aí você tem um diagnóstico, você tem sintoma do diagnóstico, você tem tratamento. Você está seguindo uma diretriz, né? Mas bebês saudáveis, Saudáveis. sendo medicalizados em vários processos fisiológicos, né? Que são normais, que todo bebê passa, né? É um problema urgente, sim, para a gente conversar e parar de relativizar, né? O uso de Relativizar. medicamento.
né? Ah, Tava... incluir no grupo de WhatsApp é ótimo, todo mundo está dando e você vai lá e dá. Muitas vezes nem pergunta para o profissional de saúde que está acompanhando a criança. Eu tava com essa palavra na boca. A gente tem que parar de relativizar tudo isso que leva à medicalização excessiva da criança. E eu também gostaria de lembrar daquelas medicações que prometem relaxar o músculo do intestino. Então, de músculo, lembra? Ah, não pode mesmo não falar o nome? Pode não. Mas Não usem! não usem. Então, às vezes, cara, depois eu vou falar o nome em outro local, em outro momento, nesse momento. Mas no resumo, vou fazer um resumo da live com o nome dos remédios. Os remédios que prometem relaxar o músculo do intestino são um grande risco para as crianças. Um grande risco de parada respiratória, de morte. Cara, não, gente. E aí eles misturam com remédio de gases, né? Então vende como remédio de gás, mas aí tem o outro nome lá. Mais fulano de tal, que é remédio para cólica às vezes de adulto. Então não, gente, pelo amor de Deus, não. São medicações que podem, que o efeito colateral mais grave de todos, né? Digita aí, ô Pérola. Não. Depois a gente Mas, fala. mas depois eu vou falar. Vou fazer essa live, merece um resumo. Vou falar depois. E aí, para acho que o último tema, né? Que é a alimentação, que a gente deixou por último para ter esse gostinho maior. Muito se fala em exclusão alimentar. Fala, doutora Pérola. Alguém já falou ali, ai, proibiram eu comer fritura, não sei o que, não sei o que lá. Isso. Então, muito se vende, né? Exclusão alimentar. Gente, como a gente falou lá no início, na literatura, a cólica seriam, né, 20% dos bebês. Então, tem 100 mulheres. 20 vão ter cólica. E a gente vai... Não é esse, não. Esse é o que vem junto com ele. Então, aí a gente vai excluir todos os alimentos de todas essas mães. As 100 mães não vão comer feijão, tomate, amendoim, leite. O que mais que são os mais famosos? Café. Não pode chocolate. Chocolate. Pode... Então, aí tira leite derivado da coitada da mulher. Então não pode leite derivado, não pode tomar café, não pode comer feijão, não pode comer... Tem que lembrar aqui o que o povo... Tomate, ó, o pior é o tomate. Não pode comer tomate. Mas, enfim. Não pode comer tomate. O tomate está também, se eu não me engano, nos food maps também. Então, a gente fica nessa de excluir a alimentação de todas as mães. E aí, a mãe... A gente não tá falando de... Gente, indicar uma alimentação saudável sem... brócolis. Caramba, velho. Como pode tirar brócolis? Imagina. Então a gente fica pensando nessa mãe que já tá no puerpério, que já tá com 1 milhão de coisas na cabeça dela para ela tomar decisões, e aí vem outra e fala para não comer isso ou aquilo. Então, assim, a gente podia até comentar um pouco sobre isso, que não tem evidência científica forte. Gente, o que é evidência científica forte? Então, não tem uma evidência científica forte que sustente essa orientação de tirar leite de todo mundo e tirar todos esses alimentos. E essa é uma conduta que hoje eu tenho de não fazer exclusão alimentar à torta e direita para todo mundo. Mas às vezes a gente percebe, não sei se acontece, de aquela mãe, aquele alimento, não tem evidência de alergia, mas ela percebe que o bebê tem mais gases. Muitas vezes. Não quer dizer que ela precisa excluir aquele alimento. Quer dizer que ela precisa decidir lidar ou não com aquilo. E ela vai decidir. Não é alergia, ela não precisa parar de comer. E isso a gente na internet hoje é febre, né? Lista de alimento que não pode comer para todo mundo. E eu não concordo, não só eu, nem você, né? A ciência não concorda com esse posicionamento.
Não, não dá para fazer as coisas desorganizadas, né? A gente tem que ter sempre uma linha de raciocínio, ter um plano quando você está desconfiando de alguma. E não arbitrariamente, nem perguntou como é que é o choro da criança, porque a gente tem isso, né? De sempre diminuir a mãe, né? Vou culpar a mãe, ah, mas tá vendo? Você tá comendo chocolate? Ah, mas tá vendo? Você tá comendo isso, isso aqui. Então você sempre joga a culpa na mãe, nem escutou, nem entendeu como é que é o choro da criança, né? A gente tem que isso eu falo que é informação pura, entender que esses ruídos eles vão acontecer e tem mais a ver com questões sociais, né, querem acabar com a mãe o tempo inteiro, do que com aquilo ser realmente verdade. Mães coitadas, tipo, comendo, né? Tem médico que começa a Arroz. excluir, sobrou arroz, alface, sei lá. E a pessoa passando mal porque não está se alimentando, né? Então já está difícil, já está sem dormir, né? Já está cansada, né? Daquela demanda 24 horas, né? Infelizmente, sim, o bebê tem a demanda 24 horas na esterogestação. Nada vai mudar isso, né? Você vai decidir o quanto que você vai querer atender o seu bebê, mas a necessidade dele não vai mudar, né? E a gente tem essa tendência, né? A racionalizar como adulto e tentar relativizar tudo, minimizar tudo, Relativizar. né? Mas a função, eu acho que grande da gente aqui como pediatra é dar voz para o bebê, né? Dar voz para toda essa situação também, para que possa chegar um pouco da nossa percepção com o olhar do bebê. Né? E, Isso gente, como que mesmo. quiser isso. Né? A gente tem que parar, tem que militar aí pelo. Não enche o saco da dieta da mãe. Mas isso é uma grande verdade mesmo. A gente seria tão mágico, né? Se não tivesse, não come isso específico e não vai ter cólica, mas não come uma lista de 10 alimentos? Socorro! Ô, Pérola, acho que nosso tempo está quase acabando. Eu queria saber se você tem uma mensagem final, quer se despedir, quer falar um pouco sobre você. Fica à vontade aí. Eu acho que a gente conseguiu dar um bom apanhado aqui. Vamos ficar só vendo aqui, pessoal, que quiser mandar alguma pergunta. Esquecemos de falar alguma coisa aí de cólica que vocês ficaram na hora que cair, caiu, né? Então, tipo, tchau, gente. É, Obrigada. Né? beijo. Adorei o convite. Agora a gente vai ficar conversando até cair. Eu queria convidar o pessoal. Essa live ficou perguntaram que se vai ficar gravada. Eu não vou deixar gravada, mas eu vou fazer um resumo dela, bem caprichado, para deixar como e-book para vocês lá no Telegram. Acho que vai ser bem legal isso. O Telegram, o link tá lá no link do meu perfil. Eu vou ver aqui lá em cima ver se tem alguma pergunta. Acho que não. Perguntaram da síndrome, mais cedo tinham perguntado da síndrome da morte súbita infantil, mas a gente respondeu, né, durante a live que Sim. é o mesmo tempo, mais ou menos, da cólica, e geralmente esse risco maior é até 3 meses. A mesma coisa da cólica, com um pico Em ali em áreas em desenvolvimento, né? Que isso. áreas de respiração, de vocalização, né? Os ciclos de sono aprofundando muito, a criança fazendo apneia. Então, são duas teorias que falam muito de imaturidade cerebral e de áreas que estão se desenvolvendo aí não se regulam tão bem. É verdade. E também lembrar da síndrome da morte súbita infantil, que recentemente eu até vi uns pediatras aqui de Brasília falando que não precisava dormir de barriga para cima, que isso já foi provado, que não, que já foi derrubado, na verdade. Mas pensando exatamente nessa imaturidade e nesse ponto de respiração do bebê, de um músculo respiratório fraco, a gente tem evidência sim que dormir de barriga para cima protege o bebê de síndrome da morte súbita infantil. Isso é muito Nossa, o povo importante, de gente. Brasília tá diferentão, né? Só eles derrubaram essa teoria, o resto do mundo não, né? Não, disseram que tem um estudo aí que derrubou. Eu É. já pesquisei esse estudo no PubMed já a rodo e não acho. Eu acho que Estudo não. não é evidência, né? Então vamos Isso, lembrar aqui: estudo não é evidência, estudo não é evidência, porque pode sair qualquer estudo porcaria, Covid está aí mostrando para a gente o tempo inteiro, né? De que estudo não é evidência, né? Estudo é só um exatamente. estudo e a gente vai ter que olhar com muito cuidado, com muito carinho, muita interpretação quando a gente vê um estudo, né? Deixa eu ver É se ainda tem verdade. esse colinas aí, colinas
que as pessoas adoram passar, né, do probiótico, né, foi exatamente um desses estudos bem questionados depois, né, onde houve diminuição do tempo de choro depois de um mês de uso apenas em bebês de aleitamento materno exclusivo. Então, será que foi o remédio ou se foi o aleitamento materno? Se não melhorou no outro grupo que não mamava, que efeito esquisito de remédio, né? Que só funciona quando tem o aleitamento materno. E depois a gente teve, né? Lógico que não é evidência, mas um estudo aí questionando a segurança do uso desse probiótico, né? Relacionando aí com uma leucopenia, que seria uma questão de leucócitos, e o laboratório correu para mudar o nome, porque o nome anterior induzia você a comprar um remédio para cólica. Aquela mãe nervosa com o bebê chorando, né, que não sabia o que fazer, você vai na farmácia chorando, tem esse aqui, ó, para cólica, chama Coligenaders. Aí você vai lá e compra. E o laboratório, nenhum laboratório farmacêutico dá ponto sem nó. Ninguém corre para trocar o nome de medicamento, né? Sendo que não tem um fundo de verdade nesses estudos questionando segurança. E é por isso que me perguntam bastante, né? E é por isso que eu não prescrevo Coligenaders. Estão perguntando aí. Aditil tem vitamina A junto. Então, acontece... E acho que a suplementação, imagina, a gente não tem como falar de suplementação em 4 minutos, né? Suplementação, sim, é recomendado, não está entrando, né? Suplementação entra até no quesito dieta, né? Classificado aí como dieta, e não como medicação, tá? Então, aqui a gente está falando de medicação, de medicalizar um processo provavelmente fisiológico, que é a cólica. Isso. Então, não temos como falar aí de... Não indica a suplementação para a cólica. Tomara, não, para eu acho que não é para cólica. A pessoa está perguntando de aditivo e ferro, né? Não, é mesmo recomendado e ferro. Não, é. Certo. E... olha lá, não, a Raquel ainda vai fazer, né? Não sabemos os temas, não sabemos os convidados. Às vezes ela ainda vai falar disso. Não perguntaram... mais cedo perguntaram se o uso de um remédio para gás conhecido não tem evidência científica. Não tem. Não, nada, zero. Todos mostraram... Um remédio que você lê na bula, que se você tomar o frasco inteiro não vai acontecer nada e dar efeito colateral, já vemos como é um remédio que funciona super, não tem superdosagem. Então, por isso que é 1 gota por quilo, né? Tudo é 1 gota por quilo. Eu nem sei, gente, essas coisas eu juro, eu nem sei. Não é 1 gota por quilo. Não é 1 gota por quilo. Eu não faço ideia de qual que é, não é mesmo. Mas eu falei zoando. Eu nem lembro das doses disso, gente. Então, eu já tô velha, essas coisas que eu nunca... Mas quando eu era residente eu passava, mas isso já faz trocentos anos, eu nem lembro de dose de medicamento. Tem coisa que eu não sei passar. Passa xarope, não sei, não faço ideia da dose. Sei. Procura aí você que eu não sei, porque não tem indicação de dar esse tipo de remédio. O que acham da higiene... Temos 2 minutos. O que acham da higiene natural para cólica? A higiene natural, na verdade, ajuda a excluir as outras causas de choro, né? Então, no caso, bebês que fazem higiene natural, às vezes soltam mais gases, melhor, faz cocô melhor. Então, esse desconforto, a disquesia é diminuída. Então, diminui o desconforto e o choro no geral. Não trata a cólica em específico. Mas isso mostra e prova que os bebês que a gente exclui a disquesia e a dificuldade de soltar gases e cocô, diminui ainda mais a incidência, né, de cólica no bebê. Então é difícil você ver uma mãe que fez higiene natural e que fala, eu tô morrendo, sofrendo com cólica. Eu, pelo menos, não vi. Coquetel de ervas sem registro no Brasil. Esse outro aí também, a mesma coisa, coquetel de erva, né? Minha amiga que estava aí, que já deve ter saído, que entende tudo aí das coisas naturais e dos óleos essenciais, já falou que a quantidade de aloe vera, para mim, tá numa quantidade bem estranha e maior, pode ser irritante para o intestino, tem xilitol, né? Então a gente está associando também com questões do doce e do açúcar, né? Então não tem um remedinho milagroso natural que não faz, né? A gente vende todas essas coisas, né? As funchicórias gourmet da atualidade, né? Isso. Que é isso bem aí. O cólico tananã, né? Todos esses então... aí, as funchicórias gourmet. É isso aí, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Nosso tempo está acabando.
Se vocês gostaram, eu vou deixar um resumo dessa live lá no meu canal do Telegram. Entrem lá para vocês verem os outros conteúdos. E se vocês gostaram também, tira um print de mim e da Pérola aqui, ó, fazendo assim, ó, para aquele remédio. E postem para todo mundo ficar sabendo. E para a gente divulgar, gente. As pessoas precisam ficar sabendo que isso não é tratamento para sempre. Tá, gente? Super beijo. Tá caindo.